Vamos falar de novidades do PHP 8.1? Hoje a gente vai aprender sobre o uso de objetos como valores padrão de argumentos. E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje, de novo, a gente vai ver uma novidade do PHP 8.1. Como vocês já sabem, eu tento trazer um grande número de novidades de versões futuras do PHP, e a versão que vai ser lançada no final desse ano de 2021 é a versão 8.1. Eu já tenho algumas novidades gravadas, inclusive eu vou deixar um card aqui com uma playlist, e hoje a gente vai trazer uma novidade relativamente pequena, mas que vai ajudar bastante em alguns cenários na escrita do código. Então, antes da gente ver a RFC e ler o documento em detalhes, vamos ver na prática o que isso vai ajudar a gente a fazer. Então eu vou criar um novo arquivinho aqui, vou chamar esse arquivo de new, e você já vai ver o motivo. E imagina que eu tenho uma função que formata uma data. Bem simples essa função, ela vai receber, datetime_interface, ela vai receber alguma data e vai retornar uma string, que é essa data formatada. Simples assim. Então eu vou retornar essa data formatada no padrão dia, mês e ano. Bem simples a função. Então eu vou chamar ela para a gente testar, garantir que eu não escrevi nada errado, e vou formatar a data de hoje. Perfeito. Então vou executar esse scriptzinho mega simples e tá ok, tá exibido lá nossa data formatada. Só que em vários cenários, a gente tem um parâmetro e a gente quer atribuir um valor padrão para esse parâmetro. Então, por exemplo, se eu não passar a data de hoje, eu quero que o valor padrão seja a data de hoje. Então como que eu posso fazer isso? Um dos cenários possíveis é eu atribuir um valor padrão de nulo, que hoje em dia é o único valor padrão que eu posso atribuir a parâmetros do tipo objeto, certo? E aqui eu posso utilizar aquele null coalesce operator, que é esse operadorzinho aqui, ou então, para deixar um pouco mais simples, eu vou utilizar um if mesmo. Se essa data for nula, eu vou sobrescrever o valor de data, com o valor padrão. Então, beleza. Essa é uma forma de resolver o problema para eu ter esse parâmetro opcional com o valor padrão. Então, se eu executar agora, eu tenho o mesmo resultado. Ok, Vinícius, até aí nenhuma novidade. Então qual é a novidade? É a possibilidade de utilizar objetos aqui como valor padrão. Então, ao invés de fazer essa verificação, eu vou remover isso daqui e já colocar o nosso datetime como valor padrão. Então, new datetime. Na hora que eu executar essa função, se nenhum parâmetro for passado, esse códigozinho aqui vai ser executado e vai criar o nosso objeto do tipo datetime. Muito simples, e repara que o PHP Storm está me dando um erro aqui, porque até o PHP 8 isso não era possível. Inclusive, deixa eu abrir aqui um terminal e executar isso com o PHP 8. Já estava o errinho ali para você ver, mas vou executar de novo. Essa expressão constante tem uma operação inválida. O que isso quer dizer? Deixa eu fechar aqui. Isso precisava ser uma expressão constante. E uma instância de um novo objeto não é uma expressão constante. Agora, no PHP 8.1, isso pode ser utilizado como valor padrão de argumento. Então, quando eu tento executar esse código no PHP 8.1, eu não recebo erro nenhum. Tá funcionando. Porque, de novo, agora a gente pode utilizar o operador new em inicializadores de argumentos, ou seja, nos valores padrão de algum argumento. E isso, na minha opinião, vai trazer muita facilidade em códigos simples como esse, ou até códigos mais complexos, onde você está utilizando a injeção de dependência, técnica que eu já falei nesse vídeo aqui, para poder inicializar seus valores, para poder ter suas dependências com valores padrão. Então essa é a parte prática, bem simples essa RFC, e se você gostou, não esquece de deixar o curtir, porque isso ajuda bastante o canal. Mas agora vamos ver o documento completo para entender algumas especificidades, onde isso pode e não pode ser utilizado. Então vamos lá para a RFC. Então o nome dessa RFC é New in Initializers, ou seja, utilização desse operador new em inicializadores de argumentos. Então vamos lá. Essa proposta, essa RFC, traz o uso de expressões com valor new, ou seja, inicialização de objetos, dentro de valores padrão de parâmetros de argumentos. E também em argumentos de atributo, isso eu não citei, e também na inicialização de variáveis estáticas e de constantes globais. Isso também não era possível antes. Então, hoje em dia, até o PHP 8, isso aqui não era possível. E agora, como a gente já viu, é possível. Perfeito. Falando da proposta, a gente pode utilizar os parâmetros nomeados, como a gente já tem no PHP 8, que eu vou deixar um card aqui também. Só que a gente não pode fazer algumas coisas. Isso aqui ainda precisa ser uma expressão constante, de certa forma. Então, a gente não pode utilizar um nome dinâmico de uma classe, utilizando constante, utilizando variável. Eu não posso ter uma classe anônima. Eu não posso ter unpacking de argumentos, porque isso é feito em tempo de execução. Eu não posso utilizar variáveis na inicialização, todos os valores precisam ser constantes. Então existem algumas restrições, mas via de regra essas restrições não vão ser um problema para a inicialização de parâmetros, certo? Isso aqui é o que a gente espera.
Se você precisa realmente de alguma variável para inicializar isso não deveria estar sendo feito aqui na definição do parâmetro, e sim na chamada da função. Como eu comentei, outros lugares onde isso passa a ser permitido: inicialização de variáveis estáticas, de constantes globais, em parâmetros de atributo, que também não era permitido antes. Então isso traz bastantes coisas interessantes pra gente. Posições não suportadas dessa funcionalidade em propriedades. Como assim, Vinícius? Vamos lá pro código de novo. Imagina que eu tenho uma classe aqui, apertei o botão errado, mas vamos lá. Imagina que eu tenho uma classe de teste e eu tenho alguma propriedade de data, por exemplo. Então, datetime interface, data. Por padrão, isso aqui é não inicializado, certo? Se eu quiser inicializar direto na definição com algum valor, eu continuo não podendo fazer isso aqui. Se eu tentar executar esse código mesmo no PHP 8.1, a gente não pode utilizar. Expressões com nil não são suportadas nesse contexto, ou seja, nesse local. Então, a gente continua não podendo utilizar a inicialização de objetos direto aqui em propriedades. Nem propriedades de instância, nem propriedades de classe. Isso continua não sendo permitido. Existe toda a explicação para isso não ser suportado. É uma explicação relativamente complexa, então eu só vou deixar aqui para vocês que isso não é suportado. Se você quiser mais detalhes, você pode pausar esse vídeo e ler aqui, ou ver na descrição, que eu vou deixar o link para a RFC completa. Então aqui a gente tem a ordem de avaliação de cada um dos detalhes do que vai ser executado, e basicamente os parâmetros padrão, os valores padrão desses parâmetros são a última coisa a ser executada antes da função começar. Isso já era verdade antes, com valores que não utilizavam nil, isso não mudou com essa nova RFC. Então a gente, com Reflection, a gente pode ver se esse valor padrão é uma constante ou não, a gente consegue pegar esse valor padrão. Então, não mudou muita coisa em questão de Reflection também. A principal mudança é a parte principal da RFC, que a gente já viu no código. Isso permite que atributos alinhados possam ser utilizados, isso é bastante interessante. Então, tá aí mais uma novidade dessa RFC, atributos alinhados. Não traz nenhuma quebra de compatibilidade, e a gente tem aqui um escopo futuro que essa RFC não implementa o que a gente acabou de ver de utilizar a inicialização em propriedades, seja de constantes de classe ou de propriedades de instância. Então, isso pode ser suportado no futuro. Como que eles vão implementar ainda vai ser aberto para discussão, mas por enquanto eles mantiveram isso de fora. Então essa é a RFC de New Initializers. É uma RFC bastante simples, mas que eu achei bastante interessante. Então me conta aqui nos comentários o que você achou dela. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como esse.